Né? Amanhã a gente celebra em todo o mundo o dia da conscientização do TEA, transtorno do espectro autista. E para a gente entender mais sobre esse assunto, os desafios diários, nossa, quantas pessoas já mandaram mensagem para nós para falar sobre esse assunto, a realidade, né? Recebo aqui com muito carinho duas convidadas especiais, a Gislaine, que é a mãe atípica da Júlia, e a neuropsicopedagoga Denise. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Que bom, gente, vocês estarem aqui hoje representando, né? Quero começar, né, primeiro agradecendo a presença de vocês, mas para você, Denise, para explicar para a gente o que é o transtorno de espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno da neurodiversidade. Então, ele traz prejuízos neurológicos, principalmente na área da comunicação, na área da interação social e também na organização da pessoa quanto situações sociais, né? Então, há comportamentos repetitivos e esses prejuízos podem estar presentes durante toda a vida da pessoa com transtorno do espectro autista. Tá, então vamos lá, uma perguntinha bem simples assim pra gente ter uma noção. A gente já nasce, a pessoa, ela nasce com isso? Ela nasce com o transtorno do espectro autista, ela passa toda a vida com o espectro. Tá. O que acontece é que você pode melhorar a sua condição dentro do espectro, já que a gente sabe que existem inúmeras condições e tratamentos hoje que ajudam muito na evolução da pessoa com transtorno do espectro autista. Entendi. Gislaine, então conta um pouquinho a sua experiência, né, para nós. Você descobriu, você tem a sua filha Júlia, hoje ela tem 18 anos, né? E como foi para você? Como foi que você percebeu? Conta um pouco para nós a história. A Júlia, como ela era sozinha, era só ela de criança, então eu não percebi muito cedo esse comportamento dela. Eu achava que ela era mais quieta, assim, por só ser ela de criança, mas comparando com outras crianças que nasceram junto, né, próximo a ela, a gente achava que ela tinha um pouco de atraso, porque ela não falava, ela brincava sozinha, ela não interagia. Com quantos aninhos isso? Isso foi 1 ano e pouco. Quando aí, ela tinha 1 aninho e pouco, ela não falava? Não. E aí, depois de uma amiga minha que me direcionou, falou, olha, alguma coisa ela tem, procura ver. E aí, a gente ficou 1 ano e meio atrás de médico e médico e médico para poder descobrir, porque aí que a gente consegue perceber, né? Não, realmente alguma coisa tem. E aí, até descobrir o que tinha, foi 1 ano e meio. E aí tem uma angústia grande, né? Muito, porque você não sabe o que é, né? Qual foi a maior dificuldade nessa fase que você achou? Foi o despreparo médico, porque todas as mães relatam os mesmos sintomas iniciais, né? E mesmo relatando isso para os médicos, eles falavam que era normal, é normal ela não falar, é normal ela ficar mais quieta, porque isso é a personalidade dela. E mesmo falando, não, mas ela tá fazendo isso, repetitivo. Então, para eles era normal, por exemplo, ela girar no próprio eixo o dia inteiro. Isso é normal, mas não, isso já era um dos sintomas. E depois de 1 ano e meio, que veio alguém e falou, não, ela está dentro do espectro, e ela já tinha 3 aans quando ela teve o diagnóstico. Então, o despreparo foi muito complicado. É difícil, né? Sim. É difícil. Qual a importância, então, da gente descobrir, da mãe descobrir esse diagnóstico mais cedo, Denise? A possibilidade de tratamento e intervenção, né? Por exemplo, a maioria das mães, ela percebe, como a Denise percebeu, que quando a criança tem, por exemplo, 8 meses e ela deveria estar interagindo com a mãe, com os irmãos, com os primos, ela já apresenta um comportamento restritivo, né? Isso já está dentro do espectro. E hoje a gente sabe que em 1 ano e 6 meses já é possível ter o laudo. Mas até o ano de, por exemplo, até 1996, por exemplo, a gente tinha poucas informações e os médicos ainda estavam estudando como estão até hoje estudando. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido o tratamento e a intervenção. A intervenção precoce, principalmente. Por quê? Porque você pode estar estimulando essa criança a falar, você pode estar estimulando essa criança na questão física, você pode estar estimulando no cognitivo, você vai conseguir mapear melhor quais são as habilidades que ela tem. Então, quanto mais cedo você começa, mais cedo você tem resultados. Porque é muito importante isso que vocês estão falando, que a criança desenvolve sim, né? Sim, desenvolve muito bem. Se tiver o estímulo, se tiver a atenção, né? Sim. A rede de apoio é muito importante também, né?
Muito, Em muito. parceria, né? A família, o médico, a escola, toda essa parceria, porque quem conhece melhor a criança? A mãe. Né? Então, o diagnóstico, ele é um diagnóstico de observação. Não há um exame que você faça e diga que você tem um transtorno. Então, a primeira observação, quem faz? A família, a mãe. Então, ela é assim, primordial você conversar com a família, com a mãe, para começar esse diagnóstico. Hoje, como a gente tem crianças muito pequenas em creche, o professor também vai poder contar como está o desenvolvimento dessa criança. Então, dentro do marco do desenvolvimento infantil, quais os atrasos que essa criança tem? Se tem atraso, pode ser que não seja espectro autista, mas eu tenho que ter feito uma intervenção. Alguma coisa, né? Sim. Então, eu achei muito legal, até eu ia fazer outras perguntas, mas é só um exemplo. Então, na prática, o que seria... que a gente não sabe, a gente nasce, a gente vai aprendendo conforme as experiências, né? E aí, Gislene, você... a criança é normal, você confia no médico, né? Isso é normal? Isso é normal? Então, dá um exemplo do que é um desenvolvimento aí entre 8 meses e 1 ano que uma criança já deve estar realizando. Por exemplo, ela com 8 meses, a criança já está sentando. Tá. Ela já está movimentando para frente, para trás, para fazer o engatinhar. Então, se você coloca um brinquedo, ela vai para aquele brinquedo. Tá. A criança que está dentro do espectro, ela não vai se interessar por aquele brinquedo. Ela não percebe. Ela não tem essa percepção de mundo, né? Alguns pais relatam, por exemplo, que falam com aquela criança e a criança não responde. Então, o pai acha que o filho é surdo. Aí ele leva no otorrino, no fono. Né? Então, ele começa a buscar, como ela disse, né, buscar soluções para aquela condição de atraso. E, na realidade, já são características, que é a questão da comunicação, da interação, comportamentos repetitivos, como ela disse, girar sobre o próprio eixo, por exemplo, balançar o corpo, buscar, por exemplo, um único brinquedo. Tá, né? Então, algumas crianças, por exemplo, com 8 meses, você dá o chacoalho para ela, ela joga. Você pega de novo, dá para ela, ela joga. Eles não fazem isso. Né? Então, eles não têm essa interação. Eles não têm um sorriso espontâneo. Tá. Né? Então, isso chama muito a atenção dos pais. Que dá, né? Eu falei, eu não conhecia esse termo, mãe atípica, né? Isso como faz parte de uma mãe com um filho com espectro autista, Gislene? O que é isso? Esse termo eu também conheci não há muito tempo, né? Faz pouco tempo. Que é porque, no caso, pelo que eu falo para todas as mães que vêm conversar comigo, que muitas vezes a criança ela não consegue falar por si própria. Então, nós somos as vozes dela. Tá. Então, por isso que muitas mães falam, não, eu sou uma mãe atípica. Porque eu sou a voz do meu filho. Né? Então, nós trabalhamos assim. Você gosta de ouvir isso? Eu não costumo colocar nomes assim, mas eu também não ligo. Porque é a minha realidade, né? É uma realidade que não vai mudar, que eu digo vai porque estar é comigo. mãe, né? E mãe é mãe, independente, né? Eu entendo que é o atípico no sentido que, como você disse, você é a voz da sua filha, né? Mas, e hoje, se for para você dizer, para as mães que estão vivendo algo parecido com você, se identificar com você, o que você diria? Eu converso muito com muitas famílias daqui, do Vale, de fora, através de grupos. E eu falo assim, teve uma, até estava comentando com ela, que teve diagnóstico há pouco tempo, recente. E eu falo para ela e para todo mundo que vem conversar comigo, eu falo, olha, tira o seu tempo para você assimilar tudo isso, porque eu sei que você projetou coisas para o futuro do seu filho ou filha, mas não demore muito nisso, porque você precisa começar, você precisa ir à luta. E o mais importante é você abraçar a causa. Porque tudo que você faz para o seu filho agora, de início, você não vai ter o resultado no ano que vem, daqui 2, 3 anos. Esse resultado desse trabalho é para longo prazo. Porque eu até estava comentando com ela que quando a minha filha teve diagnóstico, ela teve diagnóstico com 3 anos. E aí, para mim foi um alívio, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E quando você tem um nome, você sabe o que fazer. Então, a partir daí, eu só falei assim, tá, e agora? Não, vamos acompanhar. E ela falou uma coisa, a psicóloga na época falou uma coisa que ficou gravado na minha mente, que ela falou assim, é importante você fazer esse acompanhamento, é importante, mesmo que não dê certo, vamos insistir, porque imagina daqui 15 anos a sua filha sem controle. Como que vai ser? E hoje a Júlia, ela é maior que eu. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, eu falei, não, pelo amor de Deus. Então, assim,
É difícil, é complicado, no início dá muito trabalho, no início você tenta, não dá certo, tenta de novo, não dá certo, mas a longo prazo você vai começar a relaxar. Tanto que hoje, a Júlia, nós vamos no cinema, nós já fomos no Parque da Mônica, então assim, a gente consegue sair, ela obedece se falar um não, para ela tá tudo bem, mas tudo isso porque lá atrás, quando ela recebeu o diagnóstico, eu parei, respirei, não, tudo bem, ela é assim, ela tem o diagnóstico, então vamos acompanhar. E foi, escadinha, 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 e hoje em dia ela está super bem, está na escola, está desenvolvendo muito bem. É uma fala de esperança, né? Sim, o diagnóstico não é sentença. Não. Né? A limitação não é uma situação em que a criança, quando tem o diagnóstico, ela vai ficar estagnada, né? Aprender é para todos. Claro. Né? O que difere uma criança atípica, que é uma criança com transtorno de espectro autista, de uma criança típica, é que você sabe o que esperar de uma criança típica. É. A atípica nós precisamos investir mais. E até nem tanto, né? A gente não sabe lidar com ninguém, né? Até a gente viver. Diversidade é isso. A diversidade é isso, exatamente. E você falando do diagnóstico, Denise, a gente sabe, né, que o diagnóstico, quando a gente descobre a verdade, ela vai libertando, né? Liberta a pessoa da angústia, daquele desconhecido. Nossa, será que eu vou dar conta? Gente, como assim, né? Eu não esperava isso, a surpresa, o medo. Existem tantos sentimentos que eu acho que é importante. Uma coisa que você viveu, que todo mundo precisa é acolher, né? Você poder falar, você conseguir encontrar e formar sua rede de apoio para que você consiga desenvolver bem a sua maternidade. Parabéns, Deus abençoe você, né? Pela sua história, né? Que hoje você representa tantas mães, pais, famílias, né? Pessoas que cuidam de outras pessoas que às vezes não são mães, mas... E o importante que eu falo também é que a rede de apoio, muita gente espera que a rede de apoio seja familiar, mas não é familiar. A rede de apoio você encontra em qualquer lugar. Sim. E tem muitas mães que não têm essa rede de apoio em casa, mas encontram a rede de apoio fora. Sim. Né? Através de amizades longe também. Sem dúvida, de pessoas que você não conhece. Não conhece. Aquela pessoa que você jamais imaginaria que você fosse conhecer, ela se torna sua melhor amiga em 24 horas, porque ela te entende, ela te acolhe. E é assim mesmo, gente. Aí a gente desmistifica, acha que a rede de apoio vai ser só aquela pessoa que você conheceu desde quando você nasceu, a sua mãe, o seu pai, e não vai ser. E tá tudo bem. Aí que você vai desenvolver uma habilidade de você criar uma rede de apoio com pessoas diferentes, com pessoas que estão vivendo a mesma dor e as mesmas alegrias e as conquistas que você. E é isso que a gente faz, começando por aqui hoje. Quero agradecer. Obrigada. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Obrigada. Obrigada, viu? Tudo de bom para vocês e que sejam felizes aí na caminhada.